E amor, estou aqui quicando pelo céu da semana para trazer a energia dessa semana aí que entrou hoje com esse Mercúrio fazendo sextil com Urano, que já falei no outro vídeo, e como é que a gente vai entender a semana como um todo. Vamos lá. O que acontece? Hoje já a Lua entrou em Capricórnio, o que faz com que a gente, aquele mergulho interno que eu tinha dito para vocês no vídeo da Lua minguante, que a gente está na Lua, a energia da Lua minguante, que é sempre um mergulho para dentro e a gente se aventurar aí nos nossos meandros pouco encontrados, pouco acessados normalmente. Hoje a gente adquire um caráter de certa responsabilidade por aquilo que viu, por aquilo que percebeu, como é que a gente se compromete com as nossas emoções de uma maneira mais firme, aquela coisa que minha mãe falava assim, ponta firme, sabe, ponta firme, pra gente ter ali a segurança de estar nos conhecendo, nos percebendo melhor para seguir essa jornada. Muito bem, no dia 6 a gente tem um aspecto de Marte fazendo sextil com Quirón e no dia 7 um Sol oposição Lilith. Então eu acho que nesse mergulho interno a gente tem que perceber quais são os impulsos, qual é a força do guerreiro que faz com que a gente consiga ficar imune, ou pelo menos com menos incômodo daquela dorzinha que está sempre ali nos incomodando, aquele ponto que a gente sabe que é sensível dentro de nós. Quais são essas forças que a gente consegue ali acionar para ficar, não, se eu aciono isso aqui, eu fico melhor diante de tal situação. E quais são as forças que a gente não consegue ainda lidar muito bem, porque aciona aquele nosso lugar de rejeição, aquele lugar de abandono. Esse Sol, oposição Lilith do dia 7, vale muito a pena a gente observar com muita clareza que espaço é esse que a gente ainda se fica constrangido, que a gente ainda sente um desconforto, porque temos algumas coisas que são inegociáveis para o nosso bem-estar, mas de alguma maneira aquilo vem à luz da consciência de uma forma desconfortável, porque afinal de contas a gente não dá conta da opressão externa que cutuca aí esse nosso sentimento, certo? Aí já na sexta-feira, o que vai acontecer é que tem um Mercúrio fazendo conjunção com Netuno, e esse aspecto ele é muito interessante. Ele tem dois lados que eu queria falar. Um, que é aquele mergulho no silêncio, aquela investigação profunda dos lugares, vai lá do fundo do mar, onde a gente encontra aquela pérola rara que a gente tanto procurava. E isso é muito interessante, a gente ficar atento, bastante atento aos nossos diálogos, às nossas trocas com o outro, com nós mesmos, nas nossas meditações, nos nossos silenciar, né, nesse nosso momento de silêncio que a gente consegue inspirações e perceber o que de mais rico, de mais sensível, até de mais artístico pode brotar desse lugar. O outro é que esse aspecto às vezes sugere uma certa bobeirinha, a gente está sujeito a uma certa trapaça, a alguns certos enganos, por puro delírio, por pura ilusão. Então só não viaja na maionese. De novo, mergulha para dentro, que a semana é de lua minguante, que a gente pode achar aí alguns espaços de cura, inclusive. O final de semana tá mais complicadinho, mas eu vou deixar para falar depois, que eu já falei muita coisa agora. Certo, amores? Então vamos seguir na fé. Amanhã eu volto com o céu do dia para ir lembrando a vocês a energia do dia. Mas a semana tá nesse mood aí. Inspira, olha para dentro, se aventura em novos mundos e vê o que te potencializa, aquilo que te cutuca em lugares que são desconfortáveis e como acionar um mecanismo de defesa para lidar com tudo isso. Certo? Ei, amores, bom dia. Excessos no ar. Hoje, domingo, a gente tem um final de trânsito de Vênus quadratura Júpiter e já começa a Marte quadratura Júpiter, que tem o ápice dia 27. Vou explicar. A gente hoje está gastando mais do que devia. Aquela coisa de você bota a carteira na bolsa e nem tira, porque por uma carência, por uma baixa autoestima, por um buraquinho aí num lugar que a gente nem sabe como é que resolve, a gente vai e sai gastando o não planejado. Quando esse Marte quadra Júpiter, aí piora um pouquinho o aspecto da violência, do impulso, da agressividade. Podemos arrumar uma briga que a gente não sabe nem por quê, nem para quê, e depois vai se arrepender. Então a ideia é que a gente controle um pouquinho esses excessos. Como, Kika?
Talvez a gente possa pegar amanhã, a lua entra em Libra, e essa Libra tem a parcimônia, tem o equilíbrio, tem a ponderação. Então vamos, antes de tomar qualquer atitude, antes de comprar, antes de brigar, antes de ir atrás daquilo que a gente nem sabe se escolheu, vamos embora respirar fundo e buscar um lugar de meio termo, de meio do caminho, para não acabar botando os pés pelas mãos e perdendo dinheiro, amores, etc, etc, etc. Um cheiro, até já!